Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 4 de linguagem de programação Java. Nessa aula, nós vamos ver tópicos sobre herança e polimorfismo, que são tópicos muito importantes dentro da programação orientada a objetos. Tudo bem? Bom, a herança é um tipo especial de relacionamento entre duas classes, do tipo generalização e especialização, onde uma subclasse mais especializada herda parte ou tudo de uma superclasse mais genérica. Os objetivos da herança é promover o reuso de código e também ter a possibilidade de mudança do comportamento da subclasse em tempo de execução. E também nos permite adicionar novas funcionalidades ao nosso sistema. Bom, vamos ver aqui um exemplo de herança aqui, partido por um exemplo de televisão. Nós temos aqui, por exemplo, uma televisão, uma TV genérica e aqui a definição de uma TV genérica. Tudo que uma TV ou qualquer TV faz. Então, por exemplo, primeiro, dentro dos atributos da nossa TV, toda TV tem um canal, no nosso caso aqui do tipo integer, também tem o volume, tem a resolução e pode ter algum outro atributo. Com relação a funcionalidades da TV, toda TV, genericamente, ela liga, ou seja, então nós temos o método ligar, ela pode desligar, nós podemos trocar o canal da televisão e ajustar o volume. Bom, isso é o que qualquer TV faz. E aí, nós então podemos especializar esta nossa TV para TVs mais específicas. Por exemplo, nós podemos ter uma TV Samsung e uma TV LG. Ambas continuam sendo TVs, mas elas implementam os métodos ligar, desligar, trocar canal e ajustar volume da forma particular como elas desejarem implementar, de acordo com o que o programador de cada uma dessas classes implementar. Então, por exemplo, o método ligar de uma TV Samsung liga mostrando ali o logo da TV, mostrando algumas informações básicas daquela TV específica. Já no caso da LG, vai mostrar ali a tela inicial da TV LG, com os seus menus e tudo mais. A mesma coisa para desligar, trocar o canal e ajustar o volume. Então, estes métodos nas TVs especializadas, na TV Samsung e LG, aqui de acordo com o nosso exemplo, eles serão implementados particularmente para cada uma dessas classes. E nós podemos ter, então, também mais especializações. Por exemplo, nós podemos ter, além da TV Samsung genérica, nós podemos ter TV Samsung Smart e assim por diante. E da mesma forma, do lado da hierarquia da TV LG. Nós temos também vários tipos de TV LG e podemos ter também, dentro dessas TVs LGs, TVs mais especializadas. Ou seja, que estes métodos, ou todos os métodos que a TV vai ter, podem estar ali reimplementados de uma forma mais específica, certo? Bom, dentro de Java, uma particularidade dentro da linguagem de programação Java é que todas as classes, todas, herdam da classe Object. Essa classe Object, então, ela tem alguns métodos que fazem sentido para todos os objetos Java. Não tem nenhuma classe em Java que não herde de Object. E estes métodos que todas as classes têm, vocês já devem ter visto estes métodos, são os métodos toString e equals, pelo menos estes dois que são um dos mais utilizados. E aqui nós temos aqui um exemplo, então, de uma classe, por exemplo, a classe BankAccount, ela herda de Object, e se nós tivermos uma classe ali, SaveAccounts, ou conta poupança, ela herda de BankAccount, de conta bancária, e também herda de Object. Tudo bem? Bom, dentro das classes, nós podemos trabalhar com os modificadores de acesso, tanto de atributos, quanto modificadores de acesso para os seus métodos, os métodos de cada classe. O modificador private é o modificador mais restritivo e ele
restringe a visibilidade tanto de atributos quanto de métodos somente aos membros da própria classe. Ou seja, se nós tivermos atributos privados, somente métodos dessa própria classe conseguem acessá-lo. E a mesma coisa para métodos privados, somente outros métodos dessa classe conseguem acessá-lo. Já o modificador protected, ou protegido, é um modificador utilizado especificamente para a herança, porque este modificador ele torna restrito tanto atributos como métodos somente para a própria classe e também para as classes filhas dela. Classes externas não conseguem manipular, enxergar, visualizar, manipular esses atributos e métodos. Se nós não colocarmos nenhum modificador, então nós estaremos utilizando o modificador default, modificador padrão, que vai limitar tanto atributos e métodos, essa visualização e o acesso a eles somente à própria classe e outras classes que estiverem dentro do mesmo package, dentro do mesmo pacote daquela classe. E, por último, o modificador public, que é o modificador menos restritivo, ele libera acesso e visualização de atributos e de métodos para todas as classes. Todos os atributos e métodos públicos estão acessíveis para todo mundo. Tudo bem? Bom, ainda dentro do nosso contexto de programação orientada a objetos, e mais focado dentro da linguagem de programação Java, nós temos as chamadas classes wrapper. O que são essas classes wrapper? Primeiramente, relembrando aqui que dentro do Java nós temos os tipos primitivos, que, por exemplo, são o byte, boolean, char, double, float, int, long e short. Esses tipos primitivos, eles possuem uma classe referente a eles, uma classe que representa cada um desses tipos, isso em Java. Então, por exemplo, para o tipo primitivo byte, nós temos a classe empacotadora, ou a classe que o representa, byte com B maiúsculo. Para o boolean, boolean, puxar o character, para double, o double com D maiúsculo, float, float com F maiúsculo, int, a classe integer com I maiúsculo, para o tipo long, a classe long com L maiúsculo, e para o tipo short, a classe short com S maiúsculo. E qual o benefício de nós utilizarmos essas classes, chamadas de classes wrapper ou empacotadoras, que são classes empacotadoras de tipos primitivos? Bom, um dos benefícios mais imediato é possibilitar a conversão de tipos, uma conversão segura, onde nós conseguimos converter entre esses tipos de uma forma segura. Também podemos trabalhar com os tipos primitivos, mas já trabalhando como se eles fossem objetos. Então, nós vamos ter aí outros tipos de benefícios que veremos mais para frente. Um detalhe muito importante dentro dessas classes wrapper é o chamado autoboxing, que temos dentro da linguagem Java. Ou seja, o que isso significa? Que o Java ele converte automaticamente o tipo primitivo para sua classe wrapper relacionada. Então, no nosso exemplo aqui, nós estamos criando uma variável de referência D, do tipo double, e associando ou atribuindo o valor, no caso aqui, 29.95. Vejam que nós estamos criando um objeto de uma classe, mas nós não estamos utilizando o operador new para instanciar um objeto. Ou seja, neste caso, o Java ele está fazendo o autoboxing, ou autoempacotamento, convertendo automaticamente um tipo primitivo para um tipo de objeto. Então, aqui do lado, nós temos aqui o que poderíamos fazer também, utilizando ali o operador new. E nesse outro exemplo, nós estamos aqui fazendo o auto-unboxing, ou seja, nós estamos desempacotando o objeto D, que na linha de cima foi criada como double, para ser atribuído ao tipo primitivo aqui, a uma variável de tipo primitivo, no nosso caso, x. Então, nós conseguimos converter e associar esses valores dentro
dos tipos primitivos e das suas classes relacionadas. Então, esse é o mecanismo que nós temos dentro da linguagem Java. Ainda dentro desta mesma linha de tipos e conversão, nós temos também o chamado typecaching, ou seja, conversão de tipos. A gente viu ali que a conversão de tipos dentro das classes wrapper acontece meio que automaticamente feita pelo compilador e pela máquina virtual do Java. Mas quando nós estamos trabalhando aqui com objetos, nós temos aqui alguns casos particulares de typecaching. Algumas situações em que nós podemos converter o nosso objeto para outros tipos. Só que a regra básica dessa conversão de tipos dentro de classes, quando a gente está trabalhando com classes, é que nós devemos olhar a hierarquia dessas classes. Então, aqui do lado, nós temos um exemplo da classe pessoa, exemplo clássico. Neste exemplo, a classe pessoa, logicamente, ela herda de object, como todas as classes herdam. E nós temos aqui, então, a classe funcionário e a classe cliente. Funcionário herda de pessoa e a classe cliente também herda de pessoa. Bom, nessa linha, nós estamos aqui criando um objeto do tipo cliente, que é representado aqui pela variável de referência C, onde nós estamos instanciando um objeto cliente. Na linha de baixo, nós estamos criando uma outra variável P, que é do tipo pessoa, e nós estamos aqui tentando fazer a conversão do nosso objeto C para esse nosso objeto do tipo pessoa. E a questão é, será que é possível fazer a conversão de um objeto cliente para um objeto pessoa? Ou seja, nós temos uma variável da classe mãe, será que ela poderia apontar para um objeto da classe filho? Nesse caso, sim, e nós estamos aqui fazendo ainda a conversão de tipo. Nesse caso, nós não precisaríamos fazer a conversão de tipo, mas com essa conversão aqui da classe pessoa dentro do parênteses antes do C, o que acontece é que nós estaremos, então, restringindo aí as implementações que o objeto cliente, porventura, possa ter além do que a classe pessoa tenha. Isso só é possível porque cliente herda de pessoa, cliente é filho de pessoa. Aqui acontece a mesma coisa de algo semelhante agora com o objeto P2. Já nesta outra linha, nós temos aqui criando uma variável pessoa P3 e estamos apontando para um objeto do tipo cliente, criando um novo objeto. Acontece a mesma coisa. Então, aqui nós temos a variável P3 apontando, que é do tipo pessoa, apontando para um objeto do tipo cliente agora novo. Então, tudo que nós fizemos nas linhas anteriores aqui é a mesma coisa. Já nessa linha, nós estamos criando um objeto O, a variável O, que é do tipo object, e essa variável O vai receber o objeto C. O objeto C é do tipo cliente. Então, sempre na nossa regrinha, toda variável do tipo mãe pode apontar para objetos do tipo filho. Então, essas duas linhas aqui são possíveis de serem feitas. Tá? Vamos ver aqui a nossa próxima linha, onde nós estamos criando uma variável C, que é do tipo cliente, e apontando para um objeto do tipo cliente também. Nós aqui, então, fazemos pessoa P, P é do tipo pessoa, e está recebendo um objeto do tipo C. Pessoa apontando para um objeto do seu filho, do tipo filho. Tudo bem, não tem problema. Já nesta outra linha, olha aqui a diferença. Nós temos uma variável C2, que é do tipo cliente, do tipo filho, e nós estamos tentando referenciar aqui para um objeto do tipo pessoa. E estamos tentando fazer um casting. Esse tipo de coisa, ele não é possível, porque P, que é do tipo pessoa, ele é do supertipo, é uma superclasse. Ele não pode ser convertido para uma subclasse. Então, nessa linha, teremos um erro de compilação. Nessa outra linha, temos a variável P2 do tipo pessoa, apontando para o objeto pessoa, tudo bem, sem problemas. E aqui nós temos, então, criando um objeto C3, que é do tipo cliente, e tentando converter o objeto P2
para um objeto cliente. Então, aqui é a mesma situação, essa linha não irá funcionar também, tá? Porque objetos de classe de superclasse, da classe mãe, não podem ser convertidos para objetos da subclasse, das classes mais especializadas, certo? Bom, quando nós trabalhamos com herança dentro de programação orientada a objeto, nós temos aqui um conceito muito importante, que é o conceito do polimorfismo. E o que significa polimorfismo? Pelo menos a palavra, o que significa? A palavra já nos dá aqui a indicação do que nós vamos ver. Então, polimorfismo é uma palavra que vem do grego, onde poli significa muitos e morfismo vem de morfos, que significa forma. Então, neste caso, nós teremos muitas formas. E aqui, seguindo a taxonomia de Cardelli e Wegener, nós vamos classificar, então, o polimorfismo da seguinte forma. Nós temos aqui o primeiro polimorfismo, primeira classificação, que é o polimorfismo por sobrecarga. Este polimorfismo por sobrecarga, ele permite que um nome de método seja usado mais de uma vez com diferentes quantidades ou tipos de parâmetros. Ou seja, dentro de uma classe nós podemos ter vários métodos com o mesmo nome, mas com parâmetros de entrada diferentes. E aí a seleção de qual método vai ser utilizado é feita com base nos parâmetros de entrada daquele método. Este é o polimorfismo por sobrecarga. Já o polimorfismo universal de inclusão, dentro desse polimorfismo, dessa classificação, nós temos aqui a chamada sobrescrita ou override. O que é isso? É a implementação de métodos em subclasses, ou seja, nas classes filhas, que possuem o mesmo nome e assinatura dos métodos da superclasse, da classe mãe. O objetivo do override, ou seja, da sobrescrita, sobrescrever aquele método, é o de anular o comportamento que o método da superclasse apresentava. Ou seja, a classe filha vai sobrescrever, vai escrever novamente, vai substituir a implementação do método da classe mãe. Isso é o polimorfismo por sobrescrita, ou o famoso override. Nós temos também o polimorfismo paramétrico. Esse polimorfismo paramétrico, ele se refere em Java aos tipos genéricos em Java, onde nós podemos ter um único método codificado e ele vai trabalhar de uma forma uniforme dentro de um intervalo de tipos. Então, é quando nós trabalhamos aqui com os tipos genéricos dentro de Java. E o polimorfismo ad hoc por coerção, ele é utilizado para converter um tipo em outro tipo. Então, estes são os nossos ou os 4 tipos de polimorfismo segundo a taxonomia de Cardelli e de Wegener, certo? Bom, um exemplo aqui do polimorfismo para o sobrecarga. Então, como nós vimos, é o mesmo nome de método, mas com parâmetros diferentes. Já o polimorfismo universal de inclusão, nós vamos ter o mesmo nome de método e mesmos parâmetros. Só que isso acontece dentro da hierarquia de classes. No polimorfismo paramétrico, é o que nós vimos ali quando nós trabalhamos com generics em Java. Então, aqui nós temos um exemplo. Nós temos a classe ArrayList, era uma classe do tipo genérica, onde nós podemos, dentro aqui da definição dos objetos, nós podemos especificar a qual classe este ArrayList vai trabalhar. Ou seja, nós vamos ter aqui listas genéricas. E essas listas genéricas vão funcionar para qualquer tipo de objeto. Então, neste exemplo aqui, a ideia por trás de tudo isso é que nós tenhamos listas de objetos genéricas. Ou seja, a classe ArrayList é uma classe genérica onde nós podemos adicionar, remover e percorrer toda a nossa lista de forma genérica, independente do tipo de objeto que ela estiver armazenando. Tá? Dentro ainda de Java, e dentro deste contexto aqui de herança, de polimorfismo, da programação orientada a objeto, nós temos aqui uma estrutura muito importante e muito utilizada, que é a estrutura de interfaces.
as interfaces elas definem um contrato público que deve ser seguido por todas as classes que a implementem. Ou seja, o que é o contrato público? O contrato público é nada mais do que os métodos. Só que estes métodos, os métodos que estão dentro da interface, eles são sem implementação. Ou seja, nós temos somente a assinatura. Por isso que é chamado de contrato público. A ideia do uso de interfaces, né, o objetivo de utilizarmos interfaces é reduzir o nível de acoplamento entre as classes, já que então nós não vamos depender tanto da herança ou de associação para estarmos de acordo com este contrato. Tá? O conceito de interfaces e a utilização de interface é muito ampla dentro da linguagem Java. Um exemplo aqui da sintaxe para trabalharmos com interfaces. Nesse exemplo aqui, então, nesse exemplo de sintaxe, da utilização da sintaxe, para definirmos uma interface, nós precisamos utilizar a palavrinha reservada interface. Precisamos dar um nome para a nossa interface, da mesma forma que nós damos nome para as nossas classes. E, em seguida, nós vamos colocar aqui a definição de todos os métodos. Obrigatoriamente, estes métodos não terão implementação na interface. Quem irá implementar estes métodos serão as classes que implementem a interface. Bom, vamos ver aqui um exemplo. Então, dentro do nosso diagrama de classes, nós temos aqui então uma interface chamada ITV. Essa interface, ela especifica todas as funcionalidades de uma TV genérica. Então, o que qualquer TV genericamente faz? Ela pode desligar, então nós temos aqui o método off, ela pode ligar, o método on, e ela pode trocar de canal. Tem aqui o switch channel, para trocar de canal. Então, aqui, um conceito das interfaces. As interfaces, elas definem a funcionalidade, o comportamento das classes que vão implementá-las. E aqui no nosso exemplo, seguindo o exemplo de televisão, nós temos aqui então a TV Samsung, que implementa a forma de desligar, implementa o método de ligar e o método de trocar canal. A mesma coisa para a televisão Sony. E aqui no nosso exemplo de código, nós temos então aqui a implementação da interface, o código da interface ITV, com o método ligar, desligar e trocar canal, que recebe um inteiro. E aqui neste nosso exemplo, então, nós temos a classe Samsung TV e utilizando a palavrinha reservada implements e TV, ou seja, a classe Samsung TV está implementando a interface ITV. E aí nós vemos então a implementação particular do método ligar, do método desligar e do método trocar canal para a Samsung, a televisão Samsung. Tudo bem? Dentro ainda de interfaces, nós temos o que nós chamamos de interface de marcação. Essas interfaces de marcação são interfaces que não possuem métodos, elas existem apenas como interface, mas elas não possuem métodos. E aí, para que tem uma interface sem métodos ali especificados? Bom, são as interfaces de marcação. Elas servem justamente para marcar as classes que as implementam. Como dentro de Java nós não temos a chamada herança múltipla de classes, então nós podemos utilizar isso dentro das interfaces. Uma classe ela pode implementar diversas interfaces. Então nós vamos utilizar interfaces de marcação para que nós possamos, por exemplo, realizar a operação instance off e verificar se aquela classe ela implementa uma interface específica que para nós naquele momento pode ser necessário. Então, um exemplo aqui é o uso da interface serializable. Essa interface serializable, nós vamos ver mais para frente a utilidade dela e a funcionalidade dela, ela funcionando, mas ela é uma interface que diz que todos os objetos da classe que a implementa podem ser serializados, certo? Então, é uma interface apenas de marcação. Bom, temos aqui um exercício. Neste exercício aqui, ele está pedindo para
dentro da linguagem Java que a gente cria uma interface para representar uma forma geométrica genericamente. E, por padrão, toda forma geométrica tem uma fórmula para calcular a sua área. Então, qualquer forma geométrica tem uma fórmula matemática para calcular a área. Então, levando isso em consideração, vamos criar uma interface e depois implementar aqui a classe círculo e a classe retângulo. E aqui já dado de presente para vocês como que se calcula a área do retângulo e como que se calcula a área do círculo. Então aqui dentro do nosso projetinho aqui que eu acabei de criar dentro do NetBeans, o nosso projeto chamado aqui Exemplo Interface, vamos criar então uma interface que vai representar todos os tipos aí de formas geométricas. Então aqui vamos selecionar aqui o tipo interface, Java Interface. Vamos usar o nome para a nossa interface, vamos chamar aqui de forma geométrica. Aqui dentro do pacote default que foi criado, então aqui nós temos o a nossa interface forma geométrica. E aí, como foi pedido, toda forma geométrica tem aqui o cálculo da área. Então, vamos criar aqui o método public calcula área. Esse método calcula a área aqui, ele deve retornar um double, certo? E ele vai receber aqui, ele não recebe como parâmetro nenhuma informação, já que o nosso exemplo aqui diz que os parâmetros devem estar dentro das classes. Cada classe vai ter os seus parâmetros específicos. Aqui nós estamos somente implementando as funcionalidades ou definindo uma funcionalidade de qualquer forma geométrica. Vamos agora criar a nossa classe retângulo. A classe retângulo, ela implements forma geométrica e vamos utilizar aqui a opção do NetBeans para implementar aqui o método. Temos aqui então a definição do método calcula área. Então aqui a nossa classe retângulo. Nesse caso nós temos aqui, todo retângulo é formado por dois lados, então temos um double lado 1 e lado 2, privados. Nessa classe aqui agora ela está encapsulada. Temos aqui o construtor de retângulo que recebe dois parâmetros, lado 1 e lado 2, e são associados, são repassados aqui, são onde nós vamos inicializar os atributos lado 1 e lado 2 do nosso retângulo. O nosso retângulo aqui ele está encapsulado, poderíamos ter os métodos setter e getter para estes atributos, lado 1 e lado 2, mas vamos simplificar aqui no nosso caso. E aqui vamos então calcular a área do retângulo. A área do retângulo é lado vezes lado. Então, diz ponto lado 1 vezes diz ponto lado 2. Essa é a área do retângulo. Vamos agora implementar o nosso círculo de forma semelhante, classe círculo. Então, o nosso círculo, a classe círculo, ela implementa também a interface forma geométrica. O nosso círculo, ele tem aqui o raio como atributo, privado também, do tipo double, e agora implementando aqui a área do círculo. Como nós vimos ali, na nossa dica, é π vezes r ao quadrado. Então, nós podemos utilizar aqui o π da classe math
Então aqui nós, só lembrando que esse atributo π, lá na classe Math, ele é um atributo estático. Então, π vezes diz ponto raio vezes diz ponto raio, ou seja, πr ao quadrado. Bom, vamos lá na nossa classe main e vamos aqui, opa, faltou somente o construtor da classe. Então aqui no nosso exemplo, no nosso método main, para testarmos, temos aqui instanciando um objeto R do tipo retângulo, com lado 2.0 e 4.0, e um objeto círculo C com raio 5. E aí vamos chamar aqui o método calcula área para o retângulo e o método calcula área para o círculo. Então, vamos ver aqui, executar, e aí está. A área do retângulo é 8, ou seja, 2 vezes 4, 8, e a área do círculo, um círculo de raio 5, é 78,53981, e assim por diante, dentro desse número decimal aqui, que é π vezes r ao quadrado. Bom, muito obrigado, pessoal. Essa foi a nossa aula 4 de linguagem e programação Java, onde nós vimos aqui conceitos de herança, polimorfismo e interfaces. E também aqui um pouquinho sobre classes wrapper. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.